Bom, gente, vamos então para a nossa segunda aula do livro do Apocalipse. Já podemos agora dizer que é a antepenúltima aula do nosso curso, né? Agora faltam apenas 3 aulas. Esta, que é a antepenúltima. Semana que vem a gente faz a penúltima. E na semana seguinte a gente faz a última aula do curso, encerrando aí o nosso cronograma de estudar de Gênesis ao Apocalipse. Na semana passada, a gente fez aqui uma introdução ao Apocalipse, entendendo a estrutura geral do livro, né? A gente viu aqui que o conteúdo do livro do Apocalipse, ele segue aquela estrutura que foi revelada a João em Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que tens visto. Aí nós aprendemos aqui que isso aqui se refere ao conteúdo do capítulo 1. A segunda parte, as que são, que é o conteúdo do capítulo 2 e 3, dirigido às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, que é o tema de hoje, e as coisas que depois destas hão de suceder, que é o que está registrado do capítulo 4 até o final, no capítulo 22. Vimos aqui que o livro do Apocalipse tem pelo menos 4 linhas de interpretação mais populares, que são a interpretação preterista, futurista, histórica e a realista. E hoje nós vamos então fazer uma abordagem aqui relacionada aos capítulos 2 e 3, que é onde estão as cartas que João escreveu para as 7 igrejas da Ásia, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, já no capítulo 3, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. São as 7 igrejas da Ásia. Lembrando que essas igrejas, elas não receberam apenas as cartas, né? Na verdade, o livro todo do Apocalipse tem como seus primeiros destinatários essas igrejas. Por isso que nós inclusive, lemos lá em Apocalipse 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aí vem aqui a saudação dele e a descrição do que ele viu. Então, é esse tema, é esse assunto que nós vamos desenvolver aqui, né? O conteúdo das cartas que foram dirigidas a essas 7 igrejas. Um primeiro ponto que é importante a gente relembrar é a questão geográfica, né? Essas 7 igrejas, elas estavam todas lá na região que na Bíblia é chamada de Ásia Menor e que hoje pertence ao território da Turquia. E, inclusive, a ordem das cartas, como aparecem lá no Apocalipse, segue, inclusive, o trajeto que um mensageiro seguiria para poder levar as cartas em cada cidade. As cidades, elas estão nesta ordem como aparece no livro do Apocalipse. Inclusive, vai aparecer para vocês aí agora um mapa que eu mostrei na semana passada, em que nós temos aqui a ilha de Patmos, de onde João escreveu as cartas, né? Ele estava preso na ocasião, os presos políticos e relevantes eram levados para cá. E aí, no mapa, em fonte vermelha, estão os nomes das cidades. E aí vocês observam que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas estão nesta ordem, porque seria realmente esta ordem que o mensageiro, ou que os mensageiros, né, iriam trilhar, né, iriam percorrer, passando por cada uma das cidades, começando em Éfeso e terminando em Laodiceia, tá? Então, esse é o ponto geográfico importante. Bem, quando a gente olha para as cartas, a gente vai perceber que elas têm uma estrutura parecida. Todas elas seguem
uma organização bastante semelhante. Pode variar naturalmente de uma carta para outra. Alguma informação, alguma etapa ali da estrutura do esboço, mas todas elas, assim, via de regra, possuem os mesmos componentes. Todas as cartas, elas são dirigidas ao anjo da igreja, que a gente vai comentar já já sobre isso, né? Todas elas são ao anjo da igreja, como vocês veem aí, ó, em Éfeso, como vocês veem em Esmirna, né? Sempre ao anjo da igreja. Todas elas possuem uma apresentação cristológica, ou seja, uma descrição de quem é Jesus. Então, por exemplo, em Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Para Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e último, que estava morto e tornou a viver. Para Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, para cada igreja, Jesus é apresentado de uma forma, e após isso, nós temos em cada carta elogios e críticas, tá? Elogios e críticas. As igrejas, em geral, recebem elogios e recebem críticas, com algumas exceções. Das 7 igrejas, nós temos, por exemplo, 2 igrejas que só recebem elogios, que não recebem crítica alguma. Que igrejas são essas? São as igrejas de Esmirna, tá? De Esmirna, e a igreja de Filadélfia. Essas são as 2 igrejas que só recebem elogios. Por outro lado, nós temos uma igreja que só recebe críticas, que é a última, a igreja de Laodiceia. Ela só recebe críticas. Ela não tem nenhum elogio. Então, assim, via de regra, existem elogios e críticas, mas como eu disse, algumas só têm elogios, outra só tem críticas, mas a maioria tem as duas coisas, elogios e críticas. E cada carta também possui exortações. Para aquelas igrejas onde há muitas críticas, a exortação é de arrependimento. Para as igrejas que são altamente elogiadas, a exortação é a perseverança. Todas as igrejas, todas as cartas também possuem promessas aos vencedores, que é aquela frase que termina aquelas frases que terminam cada carta, né? Ao vencedor ou ao que vencer, dar-lhe-ei que se sente comigo no meu trono, como a gente está lendo aí a promessa feita para Laodiceia. Ao que vencer, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, como é essa promessa aqui para Filadélfia. Então, todas elas têm uma promessa, independentemente das críticas, tá? Todas elas recebem promessa, isso é um ponto curioso. E outro elemento também que tem em todas essas cartas é a famosa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui também é dito para todas as igrejas. Então a gente percebe aí que elas possuem alguns elementos em comum, né? Alguns componentes em comum na estrutura da carta. Vamos abordar aí alguns tópicos importantes. Como eu disse, toda carta é dirigida ao anjo da igreja. E aí existe uma grande dúvida sobre quem é esse anjo da igreja. Existem 3 linhas de interpretação, tá? Sobre quem são os anjos da igreja. O anjo da igreja pode ser uma espécie de anjo da guarda, né, da igreja. Então, nesse caso, seria de fato um ser sobrenatural, ou seja, um anjo mesmo, tá? Um anjo mesmo, um anjo de verdade. E aí, por que alguns teólogos acreditam que o anjo da igreja seria um anjo de verdade? Porque no Apocalipse, todas as outras referências que nós temos aos anjos são a anjos de verdade, né? No livro do Apocalipse aparecem muitos anjos. E no restante do livro, todas as vezes que aparecem os anjos, são anjos de verdade. Então, baseado nessa premissa,
os teólogos acreditam que não tem porquê os anjos das igrejas serem diferentes. Eles deveriam ser seres sobrenaturais também. Outro ponto que é usado como argumento é que os anjos da igreja, os anjos das igrejas, eles são comparados a estrelas, que é o que a gente lê aqui, por exemplo, no versículo 20, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, igreja não, anjo e estrela são usados aí como elementos relacionados, né? As 7 estrelas são os anjos de cada igreja. E no próprio Apocalipse, nós temos uma outra parte em que estrelas se referem a anjos, que é lá em Apocalipse capítulo 12. Lembra quando se fala da queda do dragão? A Bíblia fala que o dragão levou consigo a terça parte das estrelas do céu, não é? A gente tem sobre isso o versículo 4, que diz aqui, ó, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. E a gente entende que essas estrelas aí eram anjos. Então, devido a essa correlação, muitos teólogos entendem que o anjo da igreja, para quem a carta, ou para quem cada carta é escrita, seria um anjo de verdade, um ser celestial. Qual é o problema com essa teoria, com essa interpretação? O problema é, se eram anjos, por que é que vai mandar carta para anjo, né? Os anjos ficam no céu, né? Anjo no céu vai receber correio, é um negócio meio estranho, né? Quem seria o correio que ia levar a carta lá no céu para entregar para os anjos? Ou se os anjos ficam aqui na terra, como que os mensageiros iam encontrar esses anjos? É uma coisa meio estranha, tá? É uma sugestão meio estranha. É evidente que para quem defende essa ideia, tudo isso aí é simbólico, mas os anjos se refeririam aos seres espirituais que protegem essas igrejas. Outro ponto também que é uma fragilidade dessa interpretação é que as cartas elas contêm elogios e críticas, e é muito estranho que as críticas estejam sendo dirigidas a anjos, né? Os anjos são seres perfeitos, são seres santos. Então é estranho que esses anjos estejam recebendo críticas. Mas, enfim, essa é a primeira hipótese, tá? A primeira linha de interpretação. A segunda linha de interpretação entende que os anjos da igreja, vou até colocar aqui no plural, né? Os anjos das igrejas, na verdade, seriam metáforas. Ou seja, os anjos, a palavra anjo ali seria uma metáfora para as próprias igrejas. Então, quando Jesus escreve, ou quando Jesus manda João escrever ao anjo da igreja que está em Éfeso, esse anjo aqui seria uma metáfora para se referir à própria igreja, né? E por que que a igreja estaria sendo chamada de anjo? Porque anjo é sinônimo de mensageiro. E também porque anjo é um ser metafísico, é um ser espiritual. Então, isso poderia significar que cada igreja não é meramente uma organização. A igreja é uma instituição espiritual. Ela é metafísica. Existe a igreja organizada, que é a igreja visível, mas também existe a igreja invisível, que é a igreja enquanto organismo vivo, é a igreja enquanto corpo de Cristo. Então, sob essa perspectiva, quando João escreve para cada igreja, para cada anjo, o anjo ali, na verdade, nada mais é que uma metáfora, uma figura de linguagem que faz alusão à igreja propriamente dita. Então, a carta está sendo dirigida à igreja enquanto uma instituição espiritual. Esta é a segunda linha de interpretação, tá? E a terceira hipótese, ou a terceira linha de interpretação, entende que os anjos das igrejas seriam figuras humanas.
seriam seres humanos. E aí, essa figura humana poderia ser o bispo da igreja, bispo, pastor, presbítero, seja qual for o título que você prefira. Ou seja, esse anjo seria o líder da congregação. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que essa figura humana seja o dirigente da liturgia. O que é o dirigente da liturgia? Seria aquela pessoa que conduz o culto, né? Por quê? Essa pessoa poderia ser chamada de anjo da igreja, porque seria esse dirigente que faria a leitura da mensagem para a igreja, para a congregação. É importante lembrar que naquela época a maioria das pessoas não sabia ler. Então, quando chegava uma correspondência para uma igreja, era feita a leitura dessa carta durante o culto, durante a reunião, para que todo mundo tivesse ciência do conteúdo. E aí, quem fazia essa leitura? O dirigente da liturgia. Nas nossas igrejas hoje, não existe a figura da pessoa que dirige o culto. Existe o pastor, às vezes o pastor dirige o culto, mas nem sempre, né? Existem igrejas que nós temos o pastor presidente, é ele quem administra a igreja, mas na liturgia, às vezes é um outro obreiro que faz a leitura do texto devocional, que dá as oportunidades, que ora pelos dízimos e ofertas, né? Então, essa pessoa seria o dirigente da liturgia. Então, alguns intérpretes entendem que o anjo de cada igreja seria o dirigente da liturgia. E também há quem entenda que essa figura humana seria o próprio mensageiro, ou seja, a pessoa que levaria a carta, né? Ela seria chamada de anjo da igreja, seria o mensageiro no sentido de que é ela que leva a carta ou que recebe a carta para poder ler diante da congregação. Enfim, essas são as três linhas de interpretação, tá? Não tem como a gente afirmar, sem dúvida alguma, que seja uma delas. Todas elas têm a sua razão de ser, têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Agora, uma coisa que vale a pena mencionar é que lá no Antigo Testamento, o sacerdote também era chamado de anjo do Senhor, no sentido de ser um mensageiro. A gente lê sobre isso lá em Malaquias, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui, ó. Malaquias, capítulo 2, versículo. Deixa eu conferir aqui. É, é, versículo de número 7. Versículo 7. Olha esse texto aí, ó, Malaquias 2, verso 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele, o sacerdote, é o anjo do Senhor dos exércitos. É o anjo do Senhor dos exércitos. E aí, quando você pega uma outra tradução, diz aqui, ó, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então, o sacerdote, como ele era chamado de anjo, de mensageiro, por quê? Porque era ele quem ensinava a lei para o povo. Essa hipótese aqui acabou se tornando a mais popular, a de que o anjo da igreja seria o líder da congregação, o pastor, o presbítero, o bispo ali, né? O supervisor, ele que é o anjo da igreja, ele é o mensageiro da igreja que transmite o conteúdo da carta. Enfim, independentemente do que exatamente significa o anjo da igreja, o que é importante frisar é que o conteúdo da carta não é apenas para uma pessoa. O conteúdo da carta faz alusão à igreja inteira. São os erros e acertos cometidos pela congregação como um todo, e não apenas por um indivíduo, tá? Só que é importante que vocês saibam aí as linhas de interpretação possíveis, apenas a título aí de curiosidade. Até aqui, gente, deu para entender direitinho? Alguma dúvida? Deu, tá tudo certinho, pastor. Mas aqui na minha Bíblia, as 7 estrelas,
representam os 7 anjos designados, está escrito na observação. A minha é Sim, foi o a versículo que a primeira. gente leu, É, Apocalipse 1:20. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. são os anjos mesmo, né? Isso. Só que aí, quando se fala os anjos das 7 igrejas, são porque, a partir do capítulo 2, cada carta é dirigida a um anjo de cada igreja. É só por essa relação aí. Beleza. Bom, vamos lá. Dito isso, o que acontece? Para a gente entender o conteúdo de cada carta, é bacana também conhecer um pouquinho da história e da geografia de cada cidade. Porque muito do que se fala nas cartas tem a ver com o contexto histórico e cultural e até geográfico dessas cidades, tá? Então, eu vou dar aqui, por exemplo, para vocês, assim, alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando a gente pega aqui a primeira carta, que é aquela destinada à igreja de Éfeso, deixa eu reabrir aqui, ó, Apocalipse 2, do versículo 1 até o versículo 7. Observem o versículo 7. Olha a promessa que Jesus faz para aquela igreja. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bom, quando se fala de árvore da vida, naturalmente, qual é a referência que logo vem à nossa memória? É aquela que aparecia lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, assim, a primeira referência que nós temos na mente é a árvore da vida, tal como nós lemos no livro de Gênesis. Agora, por que que Jesus faz essa promessa especificamente para a igreja de Éfeso? Será que tem alguma questão relacionada à cidade para Jesus falar da árvore da vida com aquela cidade? Sim, é que lá em Éfeso havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é chamada de o Templo de Ártemis, ou o Templo da deusa Diana. Eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Templo de Ártemis. Ela é Ártemis ou também chamada de Diana, tá? Inclusive na Bíblia nós temos, né, a famosa Diana dos Efésios, que aparece lá no livro de Atos. O templo que era dedicado a essa deusa é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá aparecendo aí para vocês agora, para quem quiser pesquisar depois com mais calma. Aí era um templo muito suntuoso, como vocês conseguem observar por algumas imagens. Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo essas imagens aí? É do templo dessa tal deusa Ártemis, ou também chamada Diana. Agora, observem que em algumas dessas fotos, o que que tem ao redor, né, do templo? Tem algumas árvores. Olha aqui, ó. Observe que em algumas imagens fica bastante evidente que ao lado do templo tem algumas árvores, né? Olha aqui, ó. Árvore aqui, árvore nessa figura. É evidente que essas figuras são meramente ilustrativas, né? Árvore para cá também, né? Observa que sempre tem uma árvorezinha perto. Por quê? De fato, o que se conta é que lá no antigo templo dessa deusa havia um espaço onde havia algumas árvores. E esse espaço com algumas árvores era usado como refúgio, como lugar para descanso, né? Como se fosse um belo jardim. E essa era uma parte muito importante daquele templo. Então, naturalmente, quando Jesus fala para aquela cidade que quem vencesse se alimentaria da árvore da vida, a questão da árvore era algo que trazia uma memória afetiva para os habitantes de Éfeso.
que estavam acostumadas com aquele templo que possuía um conjunto de árvores ali perto, trazendo refúgio. Percebe? Então, Jesus não faz essa promessa à toa, né? Assim, aleatoriamente. Jesus faz a promessa da árvore da vida especificamente para essa cidade, porque essa cidade tinha um histórico, né? Tinha lá no seu templo um espaço muito famoso de árvores onde as pessoas se reuniam e descansavam, tá? Vou dar mais um exemplo. Igreja de Esmirna. Como é que Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna? Jesus fala assim, ó, que é o versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e tornou a viver. Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna como aquele que estava morto e reviveu. A gente sabe muito bem que isso é uma alusão à morte e ressurreição de Cristo. Aí, novamente, ó, por que que Jesus vai falar especificamente com essa igreja que ele, Jesus, é o que estava morto e reviveu? Será que isso provocaria alguma memória afetiva dos habitantes de Esmirna? Sim. Por quê? Aquela cidade, ela tinha uma história de que por volta do ano 600 antes de Cristo, ela foi totalmente destruída, tá? Em torno do ano 600 antes de Cristo. Porém, um pouco mais de 300 anos depois, por volta aí do ano 290 antes de Cristo, a cidade foi totalmente reconstruída. Então essa cidade de Esmirna, ela ficou 300 anos inabitada, até que no ano 290 ela foi reconstruída. Então, a própria cidade, ela também ilustra algo que estava morto e ressurgiu, né? A própria cidade de Esmirna estava morta porque tinha sido destruída no ano 600 antes de Cristo, e essa cidade que estava morta, ela reviveu quando foi reconstruída no ano 290 antes de Cristo. Olha aí que curioso, né? A cidade ficou 3 séculos inabitada, assim como Jesus ficou 3 dias morto e reviveu. Então, quando Jesus se apresenta para essa igreja, olha, eu sou o que estou morto e reviveu, naturalmente ele simpatiza com a história da própria cidade. Assim como a cidade ficou 3 séculos morta até que revivesse, Jesus ficou 3 dias morto até que revivesse. Então percebam que nada é colocado aí à toa, né? As descrições, elas falam muito com aspectos históricos e culturais da cidade. Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó. Vamos para a carta de Pérgamo. O que que Jesus fala aí para o pessoal lá em Pérgamo? Bom, olha o versículo 13. Apocalipse 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás? Então, Jesus está dizendo que naquela cidade estava o trono de Satanás. Agora, por que que Jesus fala que naquela cidade estava o trono de Satanás? É porque essa cidade, né, de Pérgamo, ela de fato é famosa, ela era famosa, né, na época, porque lá é onde estavam alguns templos dedicados aos deuses, né? Lá em Pérgamo havia o templo dedicado a Eusculápio, desculpa, a Asclépio, que é uma divindade grega bastante cultuada, né? Em Pérgamo, inclusive, havia até a prática, né, do culto ao imperador. Havia espaços dedicados para se cultuar o imperador, né? Vocês lembram que os romanos, eles, além dos deuses que eles adoravam, em alguns momentos eles também eram obrigados a prestar culto à própria figura do imperador. E nessa cidade de Pérgamo havia lá espaços dedicados à adoração do imperador, né?
ao culto ao imperador. É, é, por isso que eu disse que cada elemento aí da cidade tem um apontamento com o conteúdo da carta. Olha aqui, ó. Lá nessa cidade de Pérgamo tinha templo dedicado a Zeus, a Asclépio, que foi o que eu citei, ao imperador. Então, como a idolatria era muito forte nessa cidade, especialmente com o uso de espaços sagrados para isso, o que que Jesus fala para Pérgamo? É uma cidade onde está o trono de Satanás e onde Satanás habita, né? Porque era uma cidade onde havia um forte apelo ao culto idólatra, tá? Olha o que mais Jesus fala para essa carta. Olha, observe o versículo 17. Jesus fala assim, ó, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Olha isso aqui, ó. Lhe darei uma pedrinha branca. Aí alguém pode perguntar assim: para que que eu vou querer uma pedrinha branca, gente? Né? Eu vou andar com uma pedrinha branca lá no céu para quê? Será que tem bolso nas roupas celestiais para eu deixar essa pedrinha? Será que é para atacar em alguém? Será que é para brincar de alguma coisa? Para que que eu vou carregar uma pedrinha branca? Isso novamente tem a ver com elementos culturais daquela região, naquela época. Porque lá, durante os julgamentos, né, que havia nos tribunais, quando um réu era condenado, ele recebia uma pedra preta. E quando o réu era absolvido, ele recebia uma pedra branca. Então, a pedra branca era para indicar que aquele réu não foi condenado. Ele está inocentado, ele está justificado. Portanto, quando Jesus fala para aquela igreja que quem vencesse receberia uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, é para dizer que aqueles que creem em Jesus serão justificados, que na eternidade nós não sofreremos nenhuma condenação. Nosso nome está no livro da vida, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Nós vamos passar batido pelo juízo final, nós não seremos condenados. Enquanto os pecadores serão condenados ao inferno, a gente recebe uma pedrinha branca para simbolizar o fato de que nós estamos justificados, tá? Então, olha quantos elementos culturais vão se associando ao conteúdo das cartas. Vamos ver mais exemplo. Vamos para o capítulo 3. Vamos ver aí a carta que Jesus mandou escrever para Sardes. Para Sardes. Olha o que Jesus fala para a igreja de Sardes. Primeiro, ó, isso é Apocalipse 3, versículo 1. Diz aqui, ó: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus fala que aquela igreja tinha fama de viva, mas estava morta. Por que que Jesus se refere àquela cidade dessa forma? Porque isso realmente, é, é, de certa forma, descrevia a história de Sardes. Porque essa cidade, ela até mais ou menos os séculos 7 e 6 a.C., ela foi a capital de um poderoso império, que é chamado de Império Sídio, ou melhor, Império Lídio. Ou seja, Sardes era uma cidade muito importante. Ela, por alguns séculos, foi uma cidade muito poderosa, né? Só que, quando chegou no século 6, quando ela estava sob o governo do rei Creso, ela caiu nas mãos dos persas. E desde então, toda aquela glória, aquela pompa, aquela fama que Sardes teve um dia, foi ofuscada. A cidade já não tinha mais relevância nenhuma, né? Então, no século 7, no século 6, a igreja foi, a cidade, né, de Sardes era muito famosa e poderosa, mas de meados do século 6 em diante ela perdeu toda a sua glória. Então a cidade ela sobrevivia da fama do que ela tinha sido um dia, mas que naquela época ali que João escreveu, ela já não tinha mais relevância nenhuma para o mundo. Então, por conta desse histórico, é que Jesus fala para a igreja: vocês têm nome de que vive, mas estão mortos, né?
E olha ainda, que curioso, olha como é que Jesus ele conversa com a igreja, tendo como referências os históricos daquela cidade. Olha o que diz o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão. Observem, ó, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Por que que Jesus fala isso para aquela igreja? Novamente, isso tem a ver com a história da cidade. O que que aconteceu? Lá no ano 546, o rei Ciro, que é o rei da Pérsia, ele planejou um ataque contra a cidade de Sardes. Só que essa cidade, ela era muito bem protegida. Ela era uma fortaleza, né, que tinha na sua retaguarda uma floresta que era praticamente impenetrável. Então, assim, não tinha como invadir a cidade, porque a cidade era muito bem protegida. Só que conta a história que num belo dia, o exército do rei Ciro acampou e se escondeu, né, nas proximidades da cidade. De repente, um soldado lá de Sardes desceu até a floresta que havia atrás do palácio e depois voltou para o palácio, né? Entenderam? Ele veio até a floresta e depois voltou para o palácio. Ou seja, ele fez um caminho, que era um caminho secreto, um caminho que dava acesso à floresta e poderia voltar para o palácio. O exército persa viu e seguiu esse soldado. E aí, todo aquele caminho que o soldado percorreu entre a floresta e o palácio acabou servindo como um caminho para o exército de Ciro invadir a cidade e tomar o palácio. Ou seja, então, eles vieram como um ladrão, né? Eles tomaram a cidade como se fossem um ladrão, né? Na espreita, no esconderijo, até poder invadir a cidade. Por isso que quando Jesus faz uma ameaça para aquela igreja, Jesus faz menção de algo que aquela cidade tinha sofrido séculos antes, né? Ele diz: olha, tomem cuidado, porque vocês já sabem o que é isso. Vocês perderam a glória de vocês porque o inimigo entrou como um ladrão e tomou vocês. Da mesma forma, se vocês não vigiarem, se vocês não se arrependerem, dessa vez eu que vou vir até vocês como um ladrão, né? Sorrateiramente até tomar aquilo que é de vocês. Olha aí, então, mais uma alusão ao histórico da cidade sendo usado por Jesus nas suas palavras. Vamos lá, ó, mais um exemplo. Igreja de Filadélfia. O que que acontece? Essa cidade, primeiro que de fato ela era uma cidade que era muito usada como entrada para a Macedônia. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aquele mapinha só para Macedônia, não, desculpa, para essa região aqui da Ásia Menor. Essa cidade, era tipo uma cidade assim que recebia muito comércio, muito turismo. Muitas pessoas passavam por essa cidade e dela iam para outras cidades. Então, Filadélfia tinha essa fama de ser uma porta para outras regiões, né? Ou seja, as pessoas vinham para Filadélfia e de Filadélfia é que se espalhavam para outras regiões. Por isso que Jesus então fala para aquela igreja: olha, eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E diante de ti eu pus uma porta aberta. Ou seja, através de vocês eu vou alcançar outras pessoas, outras cidades, outras regiões. Vocês são o meu ponto de contato para alcançar outros povos. É como se estivesse fazendo uma alusão ao trabalho missionário daquela igreja, né? E aí, mais à frente, olha a promessa que Jesus faz para aquela igreja, que é o versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Jesus fala que quem vencesse se tornaria uma coluna. Por que que Jesus fala em coluna? Coluna remete à firmeza, né?
remete à segurança, remete a edifício. Por que que Jesus faz alusão a isso? Porque Filadélfia sofria muito com terremotos. Volta e meia tinha alguns terremotos que prejudicavam muito a cidade. Inclusive, tinha pessoas que nem moravam dentro da cidade, acabavam morando nos arredores, porque a cidade em si sofria muito com terremotos. Então, Jesus ele faz uma alusão à firmeza, né? Jesus ele promete fazer do vencedor uma coluna para indicar que nada vai abalar uma pessoa que é fiel a Deus. Ainda que a cidade sofresse com terremotos, quem fosse fiel a Deus não seria abalado, permaneceria de pé. Por isso ele fala: eu vou fazer dessa pessoa uma coluna no santuário do meu Deus, né? É, é, Vamos lá, ó. Mais alusões históricas, dessa vez aqui com Laodiceia. Olha o que Jesus fala para Laodiceia. Isso aqui, inclusive, eu já comentei com vocês em outras aulas, mas vale a pena repetir, porque já que é o tópico de hoje. Jesus fala assim para aquela cidade: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Por que que Jesus fala nesses termos com essa igreja, com essa cidade? Essa cidade aqui de Laodiceia, ela tinha um problema muito grande no abastecimento de água, porque a água da cidade, ela não era própria para consumo e ela causava vômito. Então, a água da cidade não servia. Como aquela cidade não tinha água potável para poder consumir, o que que eles faziam? Eles pegavam água dessas duas cidades vizinhas. A primeira cidade é Hierápolis e a outra cidade é Colossos, aquela mesma para quem Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Só que o que acontece? Hierápolis era uma cidade que ela é famosa até hoje, inclusive, pelas águas termais, né? Que eram águas quentes. Inclusive, ó, vocês podem procurar na internet, quem quiser depois, por águas termais de Hierápolis. Vamos ver se vai aparecer aí, ó. Hierápolis. Olha aqui, ó. Tá vendo essas imagenzinhas, essas várias piscinas naturais aí? Parece que quem olha assim a imagem, vendo, né, muita parte branca assim em volta, né, fica com a impressão até de que seria essa água muito gelada. Mas pelo contrário, essas águas elas são quentes, né? Percebe que até hoje é assim, ó, várias piscinas naturais e essas águas são águas quentes, tá? Águas quentes. É, é, E água quente, ela era muito usada para tratamento terapêutico, né? Acreditava-se que a água naquela temperatura ajudava a tratar algumas doenças. Só que em Hierápolis, a água era quente, ou a água estava quente. Só que até a água sair de Hierápolis e chegar a Laodiceia, ela já tinha perdido a temperatura. Aí de quente ficava morna. Colossos já era o oposto. As águas de Colossos eram frias, só que o problema era o mesmo. Em Colossos a água era fria, mas até sair de Colossos e chegar a Laodiceia, o que estava frio e refrescante se tornava morna. Então, o que Jesus está falando com aquela igreja de Laodiceia é tomando como referência uma questão da própria geografia da cidade. Como a cidade tinha problemas no seu abastecimento de água e dependia das águas quentes de Hierápolis ou das águas frias de Colossos, é, é, e acabava sempre ficando com água morna, então Jesus acaba fazendo alusão a isso, dizendo: olha, quem dera vocês fossem frio ou quente, mas vocês são mornos. Então, quando Jesus critica a mornidão daquela igreja, o que Jesus está criticando é a falta de utilidade daquela igreja, né? Por quê? O frio
A água fria servia para refrescar. E a água quente servia para tratamento terapêutico. A água morna é que não tinha serventia. Então, Jesus está criticando exatamente isso. Era uma igreja que não tinha identidade. E pela sua falta de identidade, ela não tinha recursos para. Não é que ela não tivesse recursos, né? É que ela não se prestava ao serviço. Ela não era útil no reino de Deus. Em outras palavras, ela não fazia diferença na região onde ela estava estabelecida. A igreja que estava ali naquela cidade era uma igreja inútil. Era uma igreja que não se comportava como sal da terra e luz do mundo. Era uma igreja morna. Era uma igreja que estava na cidade, mas que não fazia diferença na cidade, né? E aí Jesus continua. Olha como é que sempre Jesus está falando coisas para as igrejas, fazendo links com as situações históricas, culturais, geográficas de cada região. Olha o versículo de número 18. 17 e 18. 17 diz assim, ó: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Por quê? Porque aquela cidade, Laodiceia, ela era rica, de fato. Só que Jesus responde: Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aí Jesus fala assim, ó, versículo 18: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. Por quê? Isso aqui é uma referência. A cidade de Laodiceia, ela era rica por três coisas. Primeiro, ela tinha bancos, ela tinha um sistema bancário, vou até colocar aqui melhor, sistema bancário. Ela também era famosa porque produzia lã negra e ela também era famosa porque produzia um pó frígio. Então, o sistema bancário trazia o quê? Ouro. A lã negra trazia o quê? Servia para quê? Para fabricar roupa. E o pó frígio servia para quê? Para fabricar colírio. Aí Jesus, tomando como referência esses elementos que faziam a cidade ser rica, Jesus faz um trocadilho, né? Jesus fala: olha, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro. Ou seja, se lá tinha banco, eles estavam acostumados com negociação, com comércio, com compra e venda. E aí Jesus vai lá e fala: ó, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro provado no fogo, né? Ou seja, que vocês comprem de mim virtudes, valores, princípios morais, né? Dons espirituais que são muito mais valiosos do que dinheiro. Aí ele fala assim, ó, eu aconselho que vocês comprem também de mim roupas brancas. Por que roupa branca? Porque a roupa que era produzida na cidade era negra. E era isso que fazia a cidade ser rica, né? Produzia lã negra e com essa lã negra conseguia fazer roupas escuras. E aí Jesus fala: olha, eu aconselho que vocês comprem de mim roupa branca, roupa preta vocês já têm, né? Mas, evidentemente, fazendo uma alusão ao pecado, à podridão, a roupa de vocês está suja. Eu aconselho que vocês comprem de mim roupas brancas. E o pó frígio, que era usado para colírio. O que Jesus fala? Eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para ungires os olhos. Ou seja, Jesus vai dialogando, né, com a, a, as características daquela cidade para poder trazer, para poder levar a sua mensagem, sempre dialogando com as características daquela cidade. Então, existem nesse texto muitas metáforas, né? Muitas figuras de linguagem, muitos simbolismos, muitas analogias, né? Cujo linguajar seria compreendido por aquelas igrejas por conta do histórico e da cultura de cada cidade.
Tá? Então é por essa razão que Jesus, em cada carta, Jesus ele dialoga com a igreja, ele conversa com a igreja com alguns termos que são exclusivos. Tudo bem, gente? Deu para entender até aqui? Dúvidas? Nenhuma. A única história que eu conhecia é de Laodiceia, o resto não conhecia de nada. De Laodiceia ainda conhecia essas coisas da água, do colírio, né? Acho que é porque é mais, né, a gente conta mais mensagens de Laodiceia, né? Mas o restante eu não conhecia, não. Conhecia essa história da... E bate direitinho, né? Bate direitinho. É bom que dá uma visão boa, assim, porque é difícil você chegar até essa compreensão, você tem que realmente pesquisar. Mas, assim, agora já ficou bem mais claro, né? Pelo menos com relação às igrejas, Apocalipse quase vencido. Beleza. Irmã Célia, deu para entender direitinho? Sim, senhor. Apesar de eu não conhecer mesmo o livro do Apocalipse, estou conhecendo agora, né? Porque eu nunca tive essa aula, né, como você está dando. Realmente está perfeito. Estou aqui de queixo caído. Muito bom, pastor, muito bom. Poxa, eu nem Beleza. imaginava. Perfeito. Vamos fazer só uma pausa de 5 minutinhos, aí na sequência a gente volta, e quando eu voltar, aí a gente vai entrar de fato no conteúdo de cada carta, né? Nos elogios e nas críticas que Jesus faz aí para cada igreja, tá? Até daqui a pouquinho. Sim.
Pronto? Vamos que vamos. Agora que a gente já viu aí as questões mais importantes, né, mais importantes não, né, as questões secundárias, na verdade, né, relacionadas à estrutura, a alguns detalhes e correlações históricas que há em cada carta. Vamos agora sim à parte mais importante, que é a mensagem que Jesus transmite para cada igreja. Como eu disse lá no início, todas elas possuem elogios e críticas, só com algumas exceções, que são os casos de Esmirna e Filadélfia, que só recebem elogios, e Laodiceia, que só recebe crítica. Agora, fora isso, todas elas, né, as demais, têm sempre ali um elogio e uma crítica, ou mais de um elogio, ou até mais de uma crítica. Então, vamos ver aí quais são os elogios e críticas que são feitas para cada igreja. Primeira igreja é a igreja de Éfeso. Vamos lá, os elogios. Jesus elogia o trabalho e a perseverança daquela igreja. Vamos ler na carta, que fica até melhor de a gente visualizar todo o conteúdo, né? Ele diz aí, ó: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Ou seja, Jesus está reconhecendo que aquela igreja era uma igreja bastante trabalhadora e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, essa igreja tinha discernimento. Ela sabia identificar falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. E isso para Éfeso é uma qualidade muito importante, porque quando Paulo se despediu de Éfeso, ele alertou que aquela igreja sofreria justamente com os falsos profetas. Por exemplo, ó, quando a gente pega Atos capítulo 20, que é o texto em que desculpa, Jesus não, né? Paulo se despede dos bispos lá de Éfeso. Olha o que Paulo diz para aqueles obreiros. Está aqui, ó, Atos 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ou seja, Paulo já havia dito que aquela igreja sofreria com falsos profetas, com falsos apóstolos, com falsos obreiros. E isso a gente também vê nas cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Por quê, gente? Timóteo, a gente não pode esquecer que ele era o pastor da igreja de Éfeso. Olha aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa. Por quê? Porque lá em Éfeso havia essa preocupação, esse assédio de falsos profetas, falsos doutores que iam para lá ensinar heresias. Então, a igreja, com o tempo, ela acabou aprendendo de fato a ter discernimento para poder avaliar quem eram os falsos e quem eram os verdadeiros mestres. Por isso que Jesus a elogia. Tens perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Agora, qual é a crítica principal que Jesus faz para essa igreja? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, Jesus aqui está criticando o fato de que aquela igreja, quando ela começou fazendo tudo com amor. Tudo era feito de maneira amorosa. E quando a gente fala fazer as coisas com amor, é amor a Deus e amor ao próximo. Só para vocês terem uma ideia de como que foi o início da igreja em Éfeso, basta vocês lerem o livro de Atos, tá? O livro de Atos,
Deixa eu pegar aqui. Acho que combina a gente ler Atos, capítulo. Olha aqui, ó, capítulo 18. Vem a terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Éfeso. Vamos ver aqui, ó, Paulo em Éfeso. Vamos ver aqui, ó, Atos, capítulo 19. Olha como que foi o início da igreja naquela cidade. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus, aí vem um episódio de alguns judeus tentando expulsar demônio e não conseguindo, mas vamos pular. Vamos aqui para o versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome de Jesus era engrandecido. O nome de Jesus era engrandecido, havia temor a Deus na igreja. Verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Gente, olha que coisa bonita. O texto aqui está dizendo que as pessoas que se convertiam, elas confessavam publicamente seus pecados e abandonavam, né? Onde que a gente vê isso hoje? Pessoas que se convertem e não têm vergonha de declarar publicamente o seu erro, o seu pecado e abandonar. Olha o verso 19. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. 50.000 denários. Um denário, gente, equivale a um dia de trabalho, tá? De um trabalhador comum. Então, só para a gente ter uma base, vamos fazer um cálculo aqui. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Vamos ver quanto que vale aproximadamente, tá? Um denário. A gente sabe que hoje o salário mínimo ele está em R$ 1.414, né? Ou, desculpa, R$ 1.412. 1.412. Então, beleza, é 1.412. Vamos pegar aqui 1.412 dividir por 30, que é geralmente a quantidade de dias do mês, né? Dá R$ 47. Ou seja, hoje um trabalhador aqui no Brasil recebe por dia aproximadamente R$ 47. Um camarada que ganha salário mínimo. Vamos pegar esses R$ 47 aí e multiplicar por 50.000. 50.000. Quanto temos aí? 2.350.000. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente é que os irmãos lá de Éfeso, quando se converteram, o amor deles a Deus era tão grande que eles pegaram os seus livros de artes mágicas e queimaram. Eles não venderam, não, eles queimaram, né? Eles queimaram. Eles queimaram algo que valia o que hoje é aproximadamente 2 milhões de reais. Eles queimaram abrindo mão porque não queriam aquilo, para poder servir a Deus. E olha o que diz o versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Tá? Então, foi assim que essa igreja começou. Essa igreja começou com muito amor. Era um amor a Deus maravilhoso, era um amor encantador. Era o amor de quem de fato estava disposto, né, a renunciar tudo quanto tinha para poder se relacionar com Jesus Cristo. Entretanto, o amor daquela igreja foi abandonado. É o que o texto fala. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles abandonaram.
né? Ou seja, eles já não faziam as coisas do mesmo jeito, com o mesmo sentimento que faziam no início. Eles ainda trabalhavam. O problema não era o trabalho, o problema era o sentimento. Eles ainda serviam, eles ainda cultuavam, eles ainda iam para a igreja, eles ainda oravam, eles ainda evangelizavam, eles ainda trabalhavam, mas eles não trabalhavam com a mesma motivação do início. É isso que Jesus critica naquela igreja. E aí o que que Jesus exorta? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Lembra-te de onde. Por que que eu estou frisando o onde? Porque muitas pessoas acham que primeiro amor é uma qualidade dos novos convertidos. Quando a pessoa ela acabou de se converter, ela está vivendo no primeiro amor. Só que primeiro amor não tem a ver com uma época, tá? Não tem a ver com uma época. Tem a ver com um lugar. Em que lugar você se posiciona? Em que lugar você se coloca? Primeiro amor é um lugar ocupado por todas as pessoas que fazem a obra de Deus com humildade, com dedicação, com carinho, né? Sempre considerando o outro superior a mim mesmo. Agora, quando eu saio desse lugar de humildade e começo a ocupar o lugar de arrogância, orgulho, quando eu começo a me achar melhor do que os outros, superior aos outros, eu perco o meu primeiro amor. Eu perco o amor que me motiva a fazer a obra de Deus e começo a fazer por vaidade, né? E assim tem gente que até hoje é ativo na igreja, participa das atividades da igreja, da escola dominical, da programação missionária, enfim, tá ocupado na igreja. Porém, não praticas a obra de Deus com o mesmo sentimento. Por isso que Jesus fala: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, né? E volta à prática das primeiras obras. Volta a ser aquilo que vocês eram antes. Sinceros, né? Humildes, né? Obedientes, unidos. Lembra daquela época para você, daquela condição para que vocês recuperem. E é isso que Jesus recomenda até hoje para a gente, né? Que a gente mantenha o amor. Tudo que você fizer na obra de Deus tem que ser movido por amor. Para Deus não importa apenas que você faça as coisas certas. Você precisa fazer o que é certo com a motivação certa. Porque se você não fizer com a motivação certa, você vai perder o seu lugar, né? Olha esse versículo aqui, ó, versículo 5. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Gente, essa ameaça que Jesus faz aqui é uma ameaça muito séria. Jesus está dizendo que se aquela igreja não se arrependesse, Jesus ia tirar o seu lugar do candeeiro, né? Moverei do seu lugar o teu candeeiro. Porque lembra que no Apocalipse, Jesus tem nas suas mãos os 7 candeeiros. E esses 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Se Jesus fala, eu vou tirar do seu lugar o teu candeeiro, significa que Jesus ia tirar daquela igreja a sua posição espiritual, a sua posição de igreja. Porque para Deus não importa se a igreja continua trabalhando. Para Deus, a igreja só é igreja se ela faz as coisas com amor. Se não fizer com amor, não é igreja. Então, assim, vamos olhar isso para uma perspectiva mais individual. Pastor, evangelista, pregador, seja qual for o cargo que você ocupe. Para Deus, isso só tem relevância se tudo que você fizer com amor. Se você pastoreia sem amor, para Deus o teu pastoreio não é valioso. Se você é pregador, mas não prega com amor, o, o, o,
A tua posição de pregador, o Senhor não valoriza. Para Deus não é valiosa. Para Deus só tem valor a tua posição se o que você fizer for com amor, independente da tua posição. Onde você estiver, tudo que você fizer, faça com amor. Seja como líder, seja como servo. Seja para ser o pastor da igreja, seja para ser o porteiro. Tudo que você fizer, você precisa fazer com amor, tá? Então essa é a mensagem para a igreja de Éfeso. Segunda igreja, igreja de Esmirna. Qual é a mensagem que Jesus transmite aí para essa igreja? Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Observe que isso aqui é um contraste com Laodiceia, porque Laodiceia é o oposto. Laodiceia se acha rica, mas é pobre. Olha aqui, ó. Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, Laodiceia se achava rica, mas era pobre. Esmirna, por outro lado, se achava pobre, mas era rica, né? Então, Esmirna e Laodiceia são igrejas opostas, são igrejas antagônicas. Esmirna é pobre de dinheiro, mas rica da presença de Deus. Laodiceia é rica de dinheiro, mas é pobre da presença de Deus. Esmirna só tem elogio, nenhuma crítica. Laodiceia só tem crítica, não tem nenhum elogio. As duas igrejas são antagônicas, né? Aí o texto continua. Conheço a tua tribulação. Naturalmente, aquela igreja passava por dificuldades financeiras, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Parece que havia judeus naquela cidade que estavam perseguindo os cristãos. E aí, olha o que Jesus avisa. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar de vós alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquela igreja, os cristãos naquela cidade sofreriam uma dura perseguição, mas deveriam ser fiéis. O que mostra, gente, olha que curioso. Aquela igreja era uma igreja que só recebe elogios. Só recebe elogios. Era uma igreja espiritualmente rica, apesar de financeiramente pobre. Mas isso não impediu que aquela igreja sofresse uma tribulação, né? Jesus fala, ó, eu conheço a tua tribulação e ainda tem mais tribulação para vir pela frente. Que coisa, né? Então, tribulação, gente, não é necessariamente castigo ou consequência de cristãos que estão pecando, não. Isso é importante porque quando a gente vê um irmão passando por dificuldade, a gente logo acha que tem alguma coisa errada na vida dele. Mas o Apocalipse é prova disso, é prova de que crentes sinceros e elogiados por Deus também sofrem tribulação. Então, essa é a mensagem aí que se dá para a igreja de Esmirna. Só que aí, junto com esse aviso de tribulação, tem uma promessa. Qual é a promessa? O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, vocês podem até ser presos e mortos, mas o importante é que eu vou dar para vocês a coroa da vida. E com a coroa da vida, vocês nunca mais sofrerão o dano da segunda morte. Isto é, vocês vão ter vida eterna. Então, essa é a promessa para nós crentes. Se nós perseverarmos até o fim, se formos fiéis até a morte, se você for fiel a ponto de ter que dar a sua vida pelo Evangelho, acredite que a tua tribulação ela vai ser temporária, ela vai durar 10 dias, né? Por quê? Porque esse contraste? Porque enquanto a nossa tribulação ela é momentânea, a nossa recompensa ela é eterna. A Bíblia fala que aqui na Terra nós passamos por uma leve e momentânea tribulação. É o que Paulo diz na sua carta aos Coríntios, né? 2 Coríntios 4,17.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Ou seja, a tribulação desta vida é momentânea, a glória que receberemos é eterna. É isso que Jesus está falando para Esmirna. A tua tribulação vai durar 10 dias. Não temas o que tens de sofrer, porque o que você vai sofrer é temporário, mas o que você vai receber é eterno. É isso que Jesus quer dizer para a igreja de Esmirna, tá? Vamos lá, terceira, agora Pérgamo. Pérgamo já começa aquela relação de igrejas em que Jesus faz muitas críticas, principalmente a questões doutrinárias que havia na igreja, né? Jesus fala, ó, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, eu já expliquei, né, que era porque naquela cidade havia templos dedicados a Deus, a Asclépio, ao imperador, né, a muitos ídolos. Porém, Jesus fala, ó, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então, Jesus está elogiando o fato de aquela igreja, apesar de estar rodeada, né, rodeada de templos idólatras, aquela igreja mantinha a sua fé. Inclusive, aqui Jesus menciona um exemplo de fé, que é esse homem chamado Antipas, que foi um mártir, uma pessoa que morreu por amor a Cristo naquela cidade. Só que agora vem as críticas que Jesus faz, né, que é o versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, naquela igreja estavam surgindo alguns falsos mestres que estavam levando o povo para práticas idólatras, para práticas perversas, para práticas promíscuas, né? Ou seja, havia falsos líderes que estavam induzindo as pessoas a terem uma vida libertina, a viverem, como diz aqui, ó, comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Não é que aqueles crentes eles estavam, vamos dizer assim, fazendo culto aos ídolos. Não é isso, não é que eles estavam diretamente fazendo culto aos ídolos. É que eles estavam sendo levados por uma filosofia que é mais ou menos a seguinte: já que eu sou crente, já que eu sou cristão e eu sou livre, eu posso fazer tudo. Lembra que Paulo tinha comentado sobre isso, sobre comer carne sacrificada aos ídolos? Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 8. Paulo explica lá que o ídolo não é nada, né? Que a gente pode comer qualquer coisa que nos oferecerem, que o ídolo não é nada. É isso aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 8, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Do capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo discute sobre isso. É o que ele diz aqui, ó, no versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Aí olha o que Paulo fala no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu ver aqui o versículo, ó. Versículo de número 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que vos for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Ou seja, o que Paulo recomendava é: nós somos livres e podemos comer qualquer coisa, até aquilo que foi sacrificado aos ídolos. A gente pode comer qualquer coisa, né? Se alguém oferecer para a gente uma comida qualquer, a gente não precisa saber a origem, né, religiosa daquilo. A gente pode comer porque o ídolo não é nada. É isso que Paulo está ensinando. O ídolo não representa nada. Tudo pertence a Deus, nada pertence aos ídolos. Então, ainda que alguém pegue um animal e ofereça para uma entidade, aquela entidade não é dona de nada, porque todos os animais pertencem a Deus. É o que diz aqui o versículo 26, ó. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude.
o boi é de Deus, a galinha é de Deus. Então, eu vou dar um exemplo mais prático para ficar mais claro. Por exemplo, existem alguns terreiros que sacrificam galinhas. Quando lá no terreiro a macumbeira sacrifica uma galinha, ela sacrifica para uma entidade. Aquela galinha está sendo oferecida para uma entidade, mas aquela galinha não pertence à entidade. Aquela galinha pertence a Deus, porque todos os animais pertencem a Deus. As entidades não são donas de nada. É isso que Paulo está explicando. Então, se alguém me oferecer uma comida, né, qualquer, eu vou comer sabendo que tudo pertence a Deus. Só que Paulo faz uma ressalva. Qual é a ressalva? Que é aqui no versículo 28. Ó. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não coma. Se alguém te avisar que aquela comida foi oferecida a ídolo, o que Paulo manda fazer? Não coma. Por que eu não vou comer? Para eu não ferir a consciência daquela pessoa. Porque se uma pessoa, vamos usar o exemplo do Cosme e Damião. Se uma pessoa me oferece um doce de São Cosme e Damião, eu e Yuri, eu sei que Cosme e Damião não são nada, que tudo pertence a Deus, inclusive aqueles doces. São Cosme e Damião não são donos de nada, tudo pertence a meu Deus. Então, em tese, eu posso comer de tudo, porque tudo pertence ao meu Deus. Né? Então, se eu recebi um pé de moleque, uma Maria mole, uma paçoca, se eu recebi algum doce, eu posso comer ciente que tudo pertence ao meu Deus. Isso sem eu saber a origem. Agora, se uma pessoa chega para mim e fala assim, Yuri, toma esse doce aqui, eu quero que você coma esse doce. E ela me falar, ela especifica, olha, esse doce aqui é de São Cosme e Damião. A partir do momento que a pessoa me informa, eu não vou comer. Por que eu não vou comer? Eu não vou comer porque aquela pessoa que está me oferecendo, ela acredita em São Cosme e Damião. E na cabeça dela, se eu comer, eu estou reverenciando, eu estou cultuando aqueles santos junto com ela. E eu não quero. Eu não quero participar daquele culto. Eu preciso deixar claro para aquela pessoa que eu não reverencio São Cosme e Damião. A minha devoção é apenas a Deus mediante Jesus Cristo. Então, para que aquela pessoa não ache que eu estou cultuando a São Cosme e Damião junto com ela, eu vou lá e abro mão de comer. Essas foram as recomendações de Paulo lá em 1 Coríntios. Só que, ao que parece, não era isso que o pessoal lá na igreja de Pérgamo estava fazendo. Lá em Pérgamo, os crentes eles estavam comendo de tudo. Até quando chegavam para eles e diziam, olha, isso aqui é da entidade tal, eles iam lá e comiam. Nós somos livres, eu sou crente, eu sou livre, né? Não tem a historinha da hipergraça hoje? Nós somos salvos pela graça, né? Não é pelas obras, é pela graça. Então eu posso comer o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. E aí, levados por essa ideia, eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos e praticavam a prostituição. Ou seja, eles tinham uma vida sexual promíscua, porque tinha esse pensamento, eu posso tudo. Se eu posso tudo, se eu sou salvo pela graça e eu posso tudo, então eu posso também viver na orgia, posso também viver na fornicação. Deus não vai se incomodar com isso. Deus só quer o coração. Né? Era esse o pensamento deles. É aí que Jesus fala, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que é um nicolaíta, gente? Observem que nicolaíta aparece aqui no versículo 15 e também aparece lá na carta para Éfeso, no versículo 6. A diferença é que para Éfeso, os nicolaítas são umas obras. Olha aqui, ó. A teu favor odeias as obras dos nicolaítas. Enquanto que aqui em Pérgamo fala-se de doutrina dos nicolaítas. Mas afinal, o que é nicolaíta? Nicolaíta vem de Nicolau. E existe uma tradição cristã que alega que esse Nicolau é o mesmo personagem que aparece lá em Atos capítulo 6, versículo 5. Está aqui, ó. O parecer agradou a toda a comunidade
e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aí os historiadores contam que esse Nicolau, que era um dos 7 diáconos, depois de um tempo ele se desviou da doutrina e se tornou justamente o promotor, o ensinador daquelas falsas doutrinas que nós vimos lá na carta à igreja de Pérgamo, né? Ou seja, parece que Nicolau foi quem promoveu essas ideias de que o crente pode fazer tudo. Que o crente, como ele é salvo pela graça, ele pode comer comida sacrificada ao ídolo, ele pode ter uma vida sexual promíscua, que não tem problema não, que ele vai ser salvo pela graça, não vai ser salvo pelas obras. Por isso que Jesus, então, exorta aquela igreja: arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, né? Com a sua palavra, com o seu julgamento, né? Espada sair da boca sai o quê, gente? Da boca sai palavras, né? Então, espada sair da boca é uma alusão à sentença. Jesus vai condenar aqueles crentes, vai sentenciar aquelas pessoas à condenação, tá? Então, esse é o conteúdo aí essa é a mensagem para a igreja de Pérgamo. Lembrando, gente, que é de Pérgamo que vem a palavra pergaminho, né? Lembra que antigamente o principal material usado para escrita era o papiro, né? Que é feito com folha, né? De planta. Sendo que quando se pretendia fazer isso tem a ver com a história de Pérgamo. Lá em Pérgamo, eles pretenderam criar uma biblioteca que fosse a maior biblioteca do mundo, que inclusive fosse maior que a Biblioteca de Alexandria, que era até então a maior biblioteca do mundo. Quando o rei do Egito ficou sabendo disso, ele suspendeu a venda de papiro lá para Pérgamo. Então, o pessoal de Pérgamo teve que se reinventar, teve que inventar uma outra forma de escrever. É aí que eles tiveram a ideia de fazer material de escrita com peles de animal. Assim nasceram os pergaminhos, tá? Papiro é feito com planta, pergaminho é feito com couro de animal, tá? Então a palavra pergaminho vem por causa dessa cidade aí, Pérgamo, que é onde esse material foi inventado. E aí, encerrando o capítulo 2, nós temos a carta para Tiatira. O que Jesus fala para aquela igreja? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Lembra que esse linguajar parece muito com Éfeso, né? Jesus também elogiou muito as obras de Éfeso. Mas olha a crítica, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Observa que em Tiatira estava acontecendo algo parecido com o que havia em Pérgamo, né? Estava sendo disseminada aquela doutrina libertina que deixava os crentes fazerem aquilo que bem entende sem ligar para a santidade. Só que enquanto em Pérgamo isso era promovido por Nicolau, da onde vêm os nicolaítas, em Tiatira a pessoa que estava provocando essas falsas doutrinas era uma mulher, Jezabel. Aí a gente não sabe se esse nome aqui, Jezabel, era realmente o nome da mulher ou se é apenas uma alusão àquela Jezabel do Antigo Testamento, né? Que teve problemas com Elias. Não dá para se definir. Provavelmente esse nome aqui deve ser uma alusão àquela Jezabel do Antigo Testamento. A gente não tem como afirmar. O que Jesus fala para a igreja é: dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer se arrepender. Observe que Jesus está se referindo de fato a uma mulher, a uma pessoa.
Jesus deu tempo para ela se arrepender, ela não se arrependeu e agora vem as ameaças. Eis que a próstito de cama, ou seja, a mulher ia cair doente, em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Jesus ia fazer aquela mulher adoecer, os filhos dela iam morrer para que elas soubessem, né, que Jesus não fazia vista grossa para o pecado. Aí vem o versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Ou seja, o que Jesus está dizendo para aquela igreja é que, apesar daquela mulher Jezabel ter desviado muita gente, ainda havia um grupo que tinha conservado a sã doutrina, né? Então, Jesus elogia essas pessoas e pede que elas permaneçam fiéis à sua palavra, à sua fé, à sua doutrina. Bom, já vimos aqui 4 igrejas, gente. Deu para entender direitinho? Algum comentário, alguma dúvida sobre alguma dessas igrejas que a gente já viu? É só quanto a essa última aí, né? Esse caso de Jezabel é por causa da idolatria, né? Da mesma maneira que Jezabel trouxe a idolatria de novo para dentro de Israel, essa mulher ou essa profetisa lá também estava trazendo a idolatria para dentro do povo. Talvez fosse isso, né? Porque ele fala aqui sobre prostituição e está sempre ligado à idolatria, à prostituição, né? Sim, Então, sim. pode ser exatamente aquele, não sei se pode chamar de espírito, né? Mas a conduta de tipos de Jezabel, né? Isso aí, isso aí. Eu acho que pode ser isso, né? Sim, Só sim. isso, o resto está tudo ok. Beleza, vamos então para as últimas 3 igrejas. Aí já entra o capítulo 3, né? Nós temos aí Sardes. O que Jesus fala para a igreja de Sardes? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, aquela igreja, como já havia dito, ela tinha fama de viva, mas estava morta, a igreja como um todo, mas ainda havia um grupo de pessoas fiéis. Sempre há, né? Sempre num conjunto de igrejas que Jesus repreende no coletivo, geralmente há um grupinho que é o remanescente fiel. Aí vem o verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. A gente já comentou sobre isso também. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, a mensagem para Sardes, ela é uma mensagem até certo ponto leve. Apesar de conter críticas, ela é uma mensagem leve. A crítica aqui é mais porque aquela igreja ela já não tinha mais a força, o esplendor, né, o brilho do seu início. Nesse aspecto, ela parece um pouco com Éfeso. É como se essa igreja ela também tivesse perdido o seu primeiro amor. Então, ela tinha nome e fama de viva, mas estava morta. O que Jesus quer dessa igreja é que, primeiro, quem ainda está espiritualmente vivo, que não morra, né? Que esses crentes não se deixem levar pela frieza ou pela morte espiritual dos outros membros da comunidade. O que Jesus quer é que esses crentes se fortaleçam e avivem a igreja. Então, Jesus quer um avivamento. Né? Ainda que ele entenda que um grupo ainda é pequeno, Jesus quer que esse grupo pequeno conserve a sua fé, né? A sua comunhão com Deus, para que possam receber o prêmio de andar com Jesus de branco. Então, essa mensagem aqui, ela é para todos os crentes que estão cercados de irmãos que, assim, não estão mais ligados em Deus.
É muito triste quando você está numa igreja e parece que ali ao redor de você tem uma porção de gente que não está nem aí para o evangelho. Você se sente um peixe fora d'água. Parece que você está ali buscando a Deus, mas o restante do pessoal não está nem aí para Deus. E é triste quando você percebe isso até no ministério, né? Você está numa igreja congregando e você está sentindo essa necessidade de buscar a Deus, mas você não vê esse mesmo empenho da parte do pastor da igreja, dos obreiros da igreja, dos membros da igreja. São irmãos carnais. Quando você se sentir num lugar como esse, o que que Jesus recomenda para os crentes de Sardes? Guarda a tua vida com Deus. Não deixa a frieza dos outros esfriar a tua fé. Se mantenha espiritualmente fervoroso. Mantenha a sua comunhão com Deus, porque a salvação ela é particular, né? Ela é individual. Vamos lá, próxima. Próxima igreja é Filadélfia, que é a igreja que também Jesus só faz elogios. Jesus fala, ó, conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta. A gente já comentou sobre isso, né? Jesus está dizendo para aquela igreja que aquela igreja tem acesso a Deus, tá? Ela está da mesma forma que uma porta aberta remete a acesso de um lugar para outro. O que Deus está falando para aquela igreja é: a minha porta está aberta para vocês, né? Então, comigo vocês podem ter intimidade, comigo vocês podem se aproximar, né? De mim vocês podem ter cada vez mais relacionamento, vocês podem me buscar mais. Eu estou acessível a vocês, eu estou disponível para vocês. Deixar a porta aberta é indicar que quem está do lado de fora pode entrar. Então é o que Deus está falando para aquela igreja. A minha porta está aberta para vocês, né? Eu estou disponível. Então, se vocês quiserem mais de mim, eu estou aqui para dar mais de mim para vocês. Vocês podem me buscar, podem me clamar, podem me buscar que eu vou responder a vocês. É meio que uma expressão incentivando a oração, a adoração, né? O clamor, né? Dizendo que Deus está disponível para atender aquela igreja. E aí Jesus fala, ó, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses mesmos que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Mais uma vez, uma igreja lidando com os judeus, né? A gente tem que lembrar que lá nos primeiros séculos, os cristãos de fato tiveram muitos problemas com os judeus em algumas cidades. Os cristãos foram muito perseguidos, né? Aí, versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Parece que aqui Jesus está fazendo uma alusão à grande tribulação, né? Um período aí de provação que afetaria o mundo inteiro, mas que aquela igreja seria preservada. Pelo menos essa é a interpretação dada hoje. Hoje geralmente se entende que essa provação que viria sobre o mundo é algo ainda por vir. Porém, muito provavelmente, quando João escreveu essa carta para aquela igreja, naquela época estava por vir uma situação que afetaria o mundo inteiro. A gente não sabe exatamente que situação é essa, né? Pode ter sido uma crise no Império Romano, pode ter sido uma epidemia, pode ter sido alguma situação assim, mas que Jesus estava prometendo preservar aquela igreja, né? Protegê-la de algum mal que sobreviria. E aí Jesus fala: venham sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, e faz aí as suas promessas. E finalmente, Laodiceia. A Laodiceia é a igreja que Jesus está do lado de fora, né? Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, né? A gente já explicou aqui a questão da mornidão, né? Do ouro, das vestes brancas, do colírio, mas tudo isso ilustra que o que Jesus quer transmitir para aquela igreja é que aquela igreja deveria ser útil. Do jeito que ela estava se comportando como pessoas orgulhosas e inúteis.
Sabe aquela pessoa que se acha demais e não faz nada? Se acha importante, mas não é relevante? É assim, né? É aquela igreja. Aquela igreja se achava importante demais, mas ela não fazia diferença onde estava. Assim é a vida de muito crente também, né? Pessoas que se acham demais porque tem algum título, algum cargo, ou porque tem uma longa história, só que atualmente não são relevantes, não fazem a menor diferença onde estão. Então, a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia é que elas voltassem a ser úteis, que elas voltassem a fazer a diferença na cidade onde estavam. E para isso, elas precisavam convidar Jesus do lado de dentro. Aquela igreja estava tão cheia do seu ego, estava tão cheia da sua arrogância, que não tinha espaço para Jesus. Então Jesus teve que ficar do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Então, para a gente ser útil no reino de Deus, Jesus tem que estar dentro de nós, porque sem ele nós nada podemos fazer. É aquilo que Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Assim como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós precisamos estar em Cristo, Cristo deve estar em nós, e quando estamos um no outro, nós somos úteis no reino de Deus. Agora, quando a gente se deixa dominar pelo orgulho, pela soberba, a gente acaba deixando Jesus do lado de fora. E aí, meu filho, Jesus fora, a gente não serve para mais nada, tá? Sobre isso, gente, dúvidas? Deu para entender também essa parte aí dessas últimas igrejas? Certinho. Agora, quando o senhor chegou agora em Laodiceia, me lembrei de uma coisa. É com relação ao tempo dessas igrejas. Eu vi uma vez um pastor falando sobre, vamos supor, eu sei de Laodiceia, e Laodiceia representa as igrejas de hoje. A igreja tal representa a igreja não sei de que tempo, entendeu? Essa coisa do tempo, porque eu já vi assim, pelo mapinha que o senhor mandou, eu vi assim, que existiam outras igrejas naqueles locais, como tem Colossenses, ali bem pertinho, quando o senhor explicou agora a Laodiceia, né? Mas, assim, deve ter dado um tipo, assim, não sei se é pelas características que foram mandadas para elas, para essas igrejas, O que entendeu? Por que acontece? que, por exemplo, pode falar. O que acontece? Assim, só deixando claro que isso é uma interpretação que alguns dão, tá? Não é Isso. unânime, não. Não é um entendimento unânime, não. Mas o Apocalipse a gente já está acostumado, né? Tudo no Apocalipse tem diversas interpretações. Desde o final do século XIX e início do século XX, principalmente, né? Século XX, século XXI, alguns teólogos começaram a ler as cartas do Apocalipse com essa perspectiva de que cada carta se refere a uma época da igreja. Inclusive, está Sim. aparecendo para vocês aí agora um info aqui, só para vocês visualizarem. Cada igreja representaria uma fase. Então, por exemplo, a Uhum. primeira igreja, Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja do primeiro amor. Então, essa igreja representaria o início da história da igreja, que é a igreja primitiva, né? A igreja da era apostólica. A Isso mesmo. segunda, a segunda igreja é a igreja de Esmirna. É essa igreja que Jesus fala: olha, vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias, ou seja, uma perseguição. Essa igreja representaria a segunda fase da igreja, que é a igreja perseguida. E, curiosamente, a igreja ela sofreu 10 perseguições, realmente, 10 perseguições imperiais. Houve 10 imperadores que promoveram perseguições contra os cristãos do século I até o século IV depois de Cristo. Então, essa fase corresponderia à igreja de Esmirna, que seria a igreja perseguida. Aí depois vem a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é aquela igreja que Jesus critica, o que a gente viu, né? Que são as obras dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, que é quando entra na igreja a idolatria.
Então, essa Uhum. fase representaria a época que a igreja se torna a religião oficial do Império Romano e a igreja começa a incorporar práticas de outras religiões. Aí a gente já está falando da primeira parte da Idade Média, que vai aí mais ou menos do século V, né? Do século V em diante. Século V, século VI, sétimo, oitavo, até mais ou menos ali o décimo primeiro século. Esses séculos seriam os séculos da igreja de Pérgamo, ou seja, uma igreja idólatra, uma igreja que, assim como o catolicismo, acabou incorporando a idolatria e diversas outras falsas doutrinas. Uhum. Aí vem a próxima igreja, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é também uma igreja que fala sobre a idolatria, né? Que a gente viu na questão. Deixa eu pegar aqui, ó, é ainda o capítulo 2, né? Sempre confundo aqui o livro. Sempre erro aqui o livro. Calma aí. Deixa eu colocar lá na referência de novo. Ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Tiatira novamente fala da idolatria, né? Conduzida aqui por Aleluia. Jezabel, Uhum. e fala sobre as consequências que essa idolatria traria, tanto para Jezabel quanto para as filhas dela. Então, isso Uhum. remeteria a uma outra fase na Idade Média, que é quando a igreja ela já no final da Idade Média, que é a igreja medieval mesmo, quando ocorrem as cruzadas, né? Ou seja, a igreja ela ainda está corrompida pela idolatria e pelas falsas doutrinas, né? Só que agora Deus começa a disciplinar a igreja, começa a vir os castigos, porque é nessa época que a igreja perde muito do seu poder, perde muito da sua influência, perde muito do seu domínio. A igreja ela vai perdendo as forças. Até que vem a próxima igreja. A próxima igreja é a igreja de Sardes. Igreja de Sardes é aquela que tinha nome de viva, mas estava morta. Porém, apesar disso, lá em Sardes, Jesus fala que havia um grupo de pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então, essa igreja representaria a igreja reformada, seria a igreja da reforma, seria a Uhum. igreja a partir do século XVI, quando tem a reforma protestante. A reforma protestante seria justamente uma alusão a isso. A igreja como um todo tinha nome de viva, mas estava morta, estava espiritualmente morta. Apesar disso, havia um grupo na igreja que tinha conservado a sã doutrina. E quem é esse grupo? Os protestantes. Então, são eles que promovem a reforma protestante. Na Uhum. sequência, vem a próxima igreja, que é a igreja de Filadélfia. Essa igreja é a igreja que Jesus fala que para ela havia porta aberta, né? E isso também poderia fazer uma alusão ao trabalho missionário. Então, essa igreja de Filadélfia corresponderia à igreja a partir do século XIX, quando ela começa a fazer um trabalho missionário. É a igreja pós-reforma. Essa igreja, também chamada de igreja missionária, é a igreja que começa a viajar pelo mundo. É do século XVIII, XIX, principalmente, que os grandes missionários surgem, levando o evangelho para todos os cantos do mundo. Então, essa igreja é a igreja, como o nome já diz, né? Filadélfia, amor fraternal. É a igreja que ama missões, que ama cuidar de pessoas, que ama o trabalho missionário, que se dedica a ganhar almas. E é a igreja que deve se preparar para encontrar-se com o Senhor. É a igreja que deve se preparar para o arrebatamento. Só que, paralelo a esta igreja, nós temos a última igreja, que é a Laodiceia. Uhum. Laodiceia é aquela igreja que Jesus está do lado de fora. É a igreja rica, poderosa, influente, porém que não tem Jesus. Então, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia seriam tipo igrejas do tempo do fim. O- os- as, Uhum. as duas igrejas do tempo do fim.
sendo que a Filadélfia é a igreja que vai subir, é a igreja que vai ser arrebatada, é a igreja que está ocupada com o trabalho missionário, é a igreja que só recebe elogios, que nunca recebe críticas, e Laodiceia é a igreja que fica. É a igreja que deixou Jesus do lado de fora. É a igreja que não recebe nenhum elogio, só recebe crítica. É aquela igreja que é muito orgulhosa, tem poder político, tem dinheiro, tem fama, mas não tem o principal, que é a presença de Jesus. Então, esse é um modo alternativo de enxergar a sequência dessas 7 igrejas, Aí tá? essas últimas agora foi muito legal, porque assim, mostra assim, essas duas últimas caminhando juntas, né, pastor? Assim, caminhando lado a lado, né? É aquela coisa que as pessoas não creem por estar na igreja, que todos vão ser salvos, né? E a gente estava, até esqueci essa referência, meu marido até trouxe essa semana, a gente estava comentando, e muitos vão ficar exatamente dessa igreja aí, porque pensa que está com Jesus, né, essa riqueza toda, esse vislumbre todo. Na verdade, Jesus não está nem nada do que eles estão fazendo, Pois né? é. Não está no trabalho, não está dentro do templo, não está dentro da. Não estão com as pessoas, que ele está do lado de fora, né? Eu não tinha essa ideia dessa última, eu tinha essa visão de que cada igreja tinha um tempo, mas não tinha esse conhecimento de que essas últimas, né? Laodiceia com a. Como é que é o nome dela, hein? Esqueci. Filadélfia. Filadélfia. E Filadélfia, por não ter nenhuma crítica, é uma das que não tem crítica, né? Essa. Isso, isso. Então, ela é a igreja que, na verdade, vai ser levada, e enquanto Laodiceia vai ficar. É isso. Então, é muito É, legal, muito essa legal. é Eu uma tinha forma visto isso. alternativa, né? Uma forma alternativa de ver. Evidentemente, quando João escreveu o Apocalipse, a intenção inicial dele foi escrever recomendações específicas para cada igreja. Mas alguns teólogos enxergam que, além das recomendações específicas e locais, de certa forma, João também estaria profetizando como seria a história da igreja. Tanto que depois que ele termina de escrever a última carta, né, para Laodiceia, aí vem o capítulo 4. Depois destas coisas, ou seja, depois do que aconteceu na história, do capítulo 2 até o capítulo 3, ou seja, a história da igreja, Uhum. olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, é como se até Laodiceia fosse a história da igreja, as últimas duas fossem um contraste daquela que fica e daquela que sobe, e daí em Uhum. diante começa, é como se estivesse narrando justamente o arrebatamento, né? Tem uma porta aberta no céu e Jesus chamando a igreja: sobe para cá. Então, é mais ou menos esse arranjo que alguns estudiosos fazem para interpretar essa sequência de versículos aí, E tá? quanto ao tipo também, os anos, tudo bem. Assim, teve alguma coisa com relação ao tipo daquela igreja para ser encaminhada exatamente só para essas? Assim, essas igrejas, ele escolheu, tem algum estudo disso? Não. Ele escolheu por uma, sei lá, por uma característica, por uma questão de que dali partiria para outros locais mais fácil? Não sei, qualquer coisa que Assim, justifique ele ter mandado para as sete. assim, no Apocalipse, primeiro tem a questão do simbolismo do sete também, né? Isso, Como o sete tem sempre essa questão de plenitude, perfeição, evidentemente havia muitas outras igrejas na mesma região. isso. Então a escolha de Uhum, sete tem esse simbolismo de sete é suficiente, porque já é um número perfeito e acabado. Algumas dessas igrejas, elas permaneceram ainda por muito tempo, porque tem muita história ainda, né, na igreja. Então, por exemplo, igreja de Laodiceia, igreja de Esmirna, né? Por exemplo, Esmirna teve um bispo muito famoso que foi Policarpo. Policarpo é um personagem muito famoso na história da igreja e ele foi bispo de Esmirna. uhum. Laodiceia teve um concílio de igreja em Laodiceia. Então, essas igrejas, elas se tornaram muito importantes
para a história da igreja. Eu posso Sim. destacar Éfeso, Sardes, Laodiceia, elas foram muito importantes. Agora, outras já não foram tão famosas. Meio que elas duraram um tempo e depois perderam assim a relevância. Aí já é Uhum. mais a questão da história mesmo, né? Mas na época que João escreveu, todas elas João conhecia e elas conheciam João, e ao que parece, essas eram talvez assim as mais importantes daquela região ali, da Ásia Menor. Ah, tá ótimo então, pastor. Obrigada, valeu mesmo. Beleza, gente, vamos encerrar por aqui então. Semana que vem a gente vai continuar aí o nosso estudo sobre o Apocalipse, aí vamos entrar na sessão que vai do capítulo 4 em diante. Aí vamos falar sobre a grande tribulação. Então vamos falar sobre a abertura dos sete selos, e o toque das sete trombetas, né? Vamos falar sobre a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a marca da besta, os 144 mil selados, enfim, tem assunto para render aí semana que vem, tá? Fique com Deus, até a próxima. Até a próxima, pastor. Vai, Tchau, fica na paz.